Beleza? Tranquilo, então vamos começar mais uma aula, mais uma revisão para a nossa prova, beleza? Então, eu separei alguns exercícios aí do livro, do caderno de atividades, e a gente nessa aula de hoje vai focar nessas resoluções desses exercícios do caderno de atividade. A primeira questão que eu trouxe para a gente resolver é lá da página 83 do caderno de atividade, né? Atividade número 3. Então, nós temos aí esse enunciado que eu vou ler para vocês agora. Em uma cidade do interior, com apenas um jornal de circulação diária, constatou-se que, da população acima de 15 anos, 5/8 liam diariamente o jornal e 17.400 não liam. Aí ele pergunta, quantos habitantes acima de 15 anos tem essa cidade? Então, vamos lá, imagina aí, né, que ele quer computar, saber o valor exato, no caso aí, de quantos habitantes que tem, no caso, nessa cidade, que tem acima de 15 anos, apenas com essa informação. Então, ele diz o seguinte, ó, que a população acima, no caso aí de 15 anos, 5/8 dessa população liam o jornal diariamente e 17.400 não liam o jornal. Então, eu posso dizer o seguinte, né? A primeira coisa que, antes de resolver, né, um exercício de matemática, a gente tem que, no caso, descobrir quem é a incógnita, né? No caso, qual é o valor desconhecido que nós estamos indo atrás. Então, nessa última frase aqui, ele diz, ó, quantos habitantes acima de 15 anos tem essa cidade? Então, o meu X da minha questão, o meu X, né, vai ser quantos, no caso aí, quantos habitantes, no caso, né, quantos habitantes. Então, quantos habitantes, no caso aí, acima, né, acima de 15 anos. Então, a minha incógnita é essa daqui, ó. Quantos habitantes acima de 15 anos, no caso, seria a minha incógnita. Então, ele diz o seguinte, ó, que 5/8 liam diariamente o jornal. Mas 5/8 de quê? 5/8 de todos os habitantes. Então, eu quero saber quanto que é 5/8 de quê? Do total, 5/8 de X. Então, eu vou escrever da seguinte maneira, ó, quando eu quero saber o que é 5/8 de alguma coisa, eu pego 5/8 e multiplico por essa coisa que eu não sei o que é. Então, a montagem fica da seguinte maneira, ó, fica 5, no caso aí, ó, oitavos de x. Então, eu vou multiplicar por x. 5/8 de x mais, no caso aí, ó, 17.400, no caso, ó, 17.400 mais 17.400, isso é igual ao número de habitantes total. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu escrevi, ó, quantos habitantes acima de 15 anos? Né? Então, 5/8 do total que leem o jornal, né? Aqui são os que lê o jornal diariamente, mais 17.400, que são os que, no caso, não lê. Os que lê, juntando com os que não lêem, certo? Vai ser igual à quantidade total de habitantes, certo? Então, o problema ele monta inicialmente assim. Agora, o que que eu faço? Agora, no caso, eu vou isolar a minha incógnita X. Tudo que tem letra, no caso, tudo que tem letra, eu vou jogar, no caso, para o segundo membro, e tudo que tem número, eu vou deixar, no caso aí, no segundo membro. Então, vai ficar da seguinte maneira, olha só, eu vou pegar esses 5/8 de X e vou jogar para o outro lado. Então, eu vou pegar esses 5/8 de X, porque ele é positivo, eu vou jogar ele para o outro lado do sinal de igualdade e ele vai, no caso, negativo. Então, vai ficar assim, ó, 17.400 é igual a x menos, como ele veio, no caso aí, ó, negativo, né? Como ele é positivo, ele vai para o outro lado, negativo. Menos 5/8 de x. Isso fica dessa maneira. Beleza, vou repetir aqui, ó, o 17.400, certo? Vou repetir o 17.400
é igual. Agora eu tenho que fazer uma subtração dessas frações, né? Então, o primeiro passo para fazer a subtração dessas duas frações aqui, no caso desse inteiro e dessa fração, eu vou colocar um traço aqui, como de costume, do modo como que eu faço. Olha, embaixo do x não tem nada, então é como se tivesse, no caso, o número 1. Aí o primeiro passo que eu faço é multiplicar os denominadores, né? 1 vezes 8, 1 vezes 8 vai ser igual a 8. Agora eu multiplico o cruzado, ó, x vezes 8, que fica igual, no caso aí, a 8x. E agora eu multiplico 1, certo? Multiplico o cruzado, vou multiplicar 1 vezes 5. Então, esse sinal de negativo eu vou repetir e multiplico 1 vezes 5, né? 1 vezes 5x, que dá 5x, certo? Vou continuar aqui na frente, ó, vou continuar aqui na frente, certo? Agora eu vou continuar da seguinte maneira, veja bem, o 8, ele está dividindo, o 8 está dividindo. Ele vai passar para o outro lado, multiplicando, no caso aí, o 17,400. Então, vai ficar da seguinte maneira, eu vou continuar bem aqui, ó, eu tinha anotado que ia continuar ali, mas por causa de espaço, eu vou dar continuidade ali, certo? Então, eu vou passar o 8 multiplicando. Quando eu passo o 8 multiplicando, vai ficar assim, ó, 17,400 que multiplica 8 é igual. É igual a quem? É igual a 8x menos 5x. As duas partes literais são iguais, então eu só repito o x. Agora eu vou subtrair 8 menos 5. 8 menos 5 é igual a 3. Então fica 3x desse outro lado. Certo? Agora eu multiplico, ó, 17.400 vezes 8, isso daí vai dar 139.200. Então, quando eu multiplico 8 vezes 17.400, isso vai dar igual a 139.000, no caso aí, e 200, certo? Isso é igual a 3x, beleza? O 3 está multiplicando, eu vou passar ele, no caso agora, dividindo. Vai ficar 139.200 dividido por 3, que é igual a x. Então, agora eu vou fazer isso daí, ó. Quanto é que é? 139.200 dividido para 3, isso é igual, no caso aí, a 46.000, certo? E 400 é igual a x. Então, esse daqui, certo, seria a minha resposta. A pergunta é, quantos habitantes acima de 15 anos tem essa cidade? Essa cidade tem 46.400 habitantes acima de 15 anos. Tranquilo, galerinha? Deu para entender esse exercício? Deu para entender todos os passos? Certo? Me dê um feedback aí com sim ou com não. Quem não entendeu, por favor, se pronuncie, que eu repito. Quem não entendeu alguma parte, vocês podem ligar o microfone. Deu, professor, deu para entender. Deu para entender tranquilo? Deu para entender? Então, beleza, vou avançar aí para um próximo exercício, então. Então, eu vou para esse exercício aqui, ó, exercício número 4. Esse exercício número 4, ele começa da seguinte maneira. Toda a produção mensal de uma fábrica foi vendida a 3 lojas. Então, toda a produção mensal, então a fábrica aí fabrica alguma coisa, e ela vende toda a sua produção de um mês apenas para 3 lojas. Ele pega e fala, ó, a loja A foi vendida a metade da produção. Então, tudo que essa fábrica faz, certo? Ele vendeu metade para a loja A, certo? E ele pega e fala, ó, para a loja B, vendeu, no caso, 2/5 da produção. E para a loja C, vendeu 2.500 unidades. E aí ele pergunta, qual é a produção mensal dessa fábrica? Então, nós estamos indo atrás da produção total, né, do mês daquela fábrica. Então, eu vou chamar o meu X aqui, ó, de produção total. Então, eu vou chamar aqui, ó, de produção, certo? De produção total. Beleza? De produção total. Então, eu estou indo atrás do quanto aí minha empresa, no caso, a minha fábrica, ela produz durante o mês. Então, a minha incógnita, o meu valor desconhecido é X. Mas veja bem, ele diz o seguinte, ó,
que para a loja A, certo? Ele vendeu metade de toda a sua produção. Mas quanto que foi a sua produção? Eu não sei, é X. Então, para a loja A, ele vendeu metade. Então, metade é pegar toda a produção e dividir por 2. Vocês concordam com isso? Então, olha só, para a loja A, foi vendida a metade da produção. A minha produção total é X. Então, metade da minha produção é X sobre 2, certo? E aí eu vou somar com a loja B. A loja B, ele vendeu 2/5 da produção. Então, ele vendeu, no caso aí, eu vou escrever dessa maneira, ó, 2/5 de X. Agora, veja bem, 2/5, no caso aí, ó, eu posso escrever dessa maneira, eu também posso escrever dessa outra maneira. Tudo significa a mesma coisa. Isso daqui significa o quê? 2/5. 2/5 de quem? 2/5 de X. Beleza? Então, eu escrevi dessa maneira. Certo? E para a loja C, ele vendeu 2.500 unidades. Então, eu vou somar isso daqui, certo? Com 2.500 unidades. Vou somar com 2.500 unidades. E tudo isso daqui vai ser igual à minha produção total. Então, eu somando, ó, a metade que eu vendi para a loja A, mais 2/5 que eu vendi para a loja B, mais 2.500 unidades que eu vendi para a loja C, isso vai ser igual à minha produção total. Então, isso daí é igual à minha produção total. Agora, eu começo aí a fazer, no caso, as contas, né? Como é que eu realizo essas contas? Veja bem, tudo que é número, no caso, vai ficar no meu primeiro membro. Sempre eu gosto de resolver assim, ó. Então, tudo que é número vai ficar aqui no meu primeiro membro, certo? Tudo que é letra vai ficar aí, no caso, no meu segundo membro. Então, eu vou pegar x sobre 2 mais 2x sobre 5, certo? E vou jogar para o segundo membro, para ficar apenas, no caso aí, certo? Apenas letras no segundo membro. Então, continuando, vai ficar aqui, ó, 2.500 desse lado, que é igual, certo? Que é igual a x. Agora, ó, x sobre 2, ele é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos x sobre 2, certo? Agora, olha só, mais 2/5 de x, ele é positivo, ele também vem para o outro lado, no caso, negativo, certo? Agora, olha só, vou repetir esses 2.500 aqui. Vou repetir esses 2.500. E tenho que somar agora todos esses carinhas aqui, ó. Tenho que somar. Sempre eu vou escolher de 2 em 2. Então, veja bem, eu vou apenas, no caso, fazer a conta com esses dois carinhas aqui. Certo? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Vou passar esse traço aqui. Esse menos 2/5 de x eu vou repetir e vou fazer a conta apenas desses dois. Então, veja bem, embaixo do x não tem nada, então tem o número 1, certo? Como é que eu faço essa subtração de fração? Eu multiplico, ó, 1 vezes 2 e coloco aqui, certo? Agora eu multiplico, ó, x vezes 2, que é igual a 2x, certo? Esse sinal de menos eu vou repetir. E agora eu multiplico 1 vezes x. 1 vezes x é igual ao próprio x, beleza? Agora eu vou dar continuidade aqui, ó, vai ficar, ó, 2.500 é igual 2x menos x. 2x menos x, isso vai ser igual a x. Se eu tenho 2x e perco 1, eu fico com x. Tudo isso daí dividido por 2. Menos quem? Menos esse carinha que ainda não fiz a conta com ele, que é menos 2x, certo? 2/5 de x. Tranquilo? Agora eu vou resolver essa parte aqui, ó. Agora veja bem, galera, eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V nessa parte bem aqui e jogar lá para cima. Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Deixa eu dar um Ctrl+V aqui, que eu preciso de espaço. Vou começar bem aqui de novo, ó. Certo? Para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, eu só retirei essa parte que estava escrita aqui e joguei lá para cima. Agora, eu vou fazer a operação dessas frações aqui, ó. Então, eu vou repetir aqui, ó, 2.500 é igual. No caso, agora eu vou subtrair essas frações. Então, eu vou lá, coloco um traço aqui, certo?
e multiplico os denominadores. 2 vezes 5 é igual a 10. Agora eu multiplico cruzado. X vezes 5 é igual a 5x, beleza? Esse sinal de menos aqui eu vou repetir. Agora eu multiplico, ó, 2 vezes 2x. Isso vai dar igual a 4x, beleza? Isso dá igual a 4x. Dando continuidade, vai ficar aqui, ó, 2.500. Opa, vou fazer assim agora, ó. Veja bem. Agora, olha só. O 10, o número 10, professor, o x sobre 2 não fica negativo, não? O x sobre 2, cadê o x? Negativo, por que que ele fica negativo? Vamos ver aqui onde é que eu encontrei ele, né? Então, foi aqui, né? Foi nessa operação que eu fiz a multiplicação, né? Eu multipliquei 2 vezes x fica 2x, certo? Repeti aqui, ó, o sinal de menos e coloquei aqui. Então, repeti o sinal de menos. Agora, eu multiplico 1 vezes x. 1 vezes x é igual ao próprio x. Esse carinha daqui eu simplesmente repeti. Agora, vamos ver. 2x menos x, então se eu tenho 2x e perco 1, eu fico com quem? Com x, que foi esse daqui, certo? E aqui eu vou apenas repetir o número 2. Ele realmente é positivo mesmo, não é negativo. Então, continuando. Então, eu cheguei nessa parte, parei aqui. Agora, olha só, o 10, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 2.500 multiplicado por 10, certo? É igual... Agora, olha só, quanto é que é 5x menos 4? Se eu tenho 5x e perco 4, então eu vou ficar apenas com 1x, tranquilo? Agora eu multiplico, ó, 2.500 vezes 10, isso é igual a 25.000, certo? É igual a 25.000, que é igual a x. 2.500 vezes 10, 25.000, que é igual a x. Então eu acabei de descobrir, no caso aí, a minha produção, no caso total. Por quê? Porque o x é minha produção total. Então, quando ele pergunta qual é a produção mensal dessa fábrica? A produção mensal dessa fábrica é de 25.000 unidades de alguma coisa, que ele não falou o que essa fábrica, no caso, produz. Então, ele produz aí 25.000 peças. Galera, agora eu pergunto, ó, não está na questão, mas eu posso perguntar. Por exemplo, quanto que ele vendeu para a loja A? Para a loja A foi vendida metade da produção. Então, se ele produz 25.000, metade da produção vai ser o quê? 12.500. Então, para a loja A, ele vende 2.500 peças. Para a loja B, para a loja B, ele vende 2/5 da produção. Então, é 2/5 de X, 2/5 de 25.000. Então, a gente pode fazer aqui, ó, 2/5, no caso aí, ó, de 25.000, é 2/5 multiplicado por 25.000, que eu vou fazer bem aqui embaixo. Então, 2 vezes 25.000, isso aí vai dar 50.000, certo? Dividido por 5. 50.000 dividido por 5, certo? Vai ser, no caso, é igual a 10.000, beleza? Então, isso daqui dividido por 5 é igual a 10.000. Então, para a loja B, ele vende aí 10.000 peças, né? E aqui eu esqueci de colocar os 10.000. E para a loja C, ele já fala, né? Para a loja C, ele vende, no caso, 2.500 peças. Coloquei um zero a mais. Então, essa daqui é a distribuição, e se a gente somar, vai dar igual a 25.000. Tranquilo? Perfeito? Alguém quer que eu volte a alguma parte? Está dando para compreender tranquilo? Está dando aí, galerinha, para entender? Digitem aí. Posso avançar para o próximo exercício? Sim, não? Conseguiu entender aí? Conseguiu entender, André? Deu para entender perfeito? Beleza? Então, indo aqui para o exercício número 4. Exercício número 4. 4 não, 23, né? Agora eu pulei agora lá para o exercício 23, certo? Então, vamos começar aí esse exercício 23. Nesse exercício 23, a questão diz o seguinte, ó. Amanda foi ao supermercado e comprou
6 litros de leite e 7 latas de milho verde. Tranquilo. Né? Ela foi lá, comprou 6 litros de leite e 7 latas, né, de milho verde. E ela gastou tudo isso daí, R$ 27,10. Então, ela comprou 6 litros de leite e 7 latas de milho verde e gastou, no caso aí, certo? R$ 27,10. A questão número A, né, o item A, ele diz o seguinte: represente essa situação por meio de uma equação. Beleza, eu sei que ela comprou 6 litros de leite, mas eu não sei o preço do valor, no caso aí, de cada litro de leite. Então, vai ser 6 que multiplica o preço, no caso aí, do litro de leite. Então, o meu X é o preço do litro de leite. Mas ela foi lá e comprou 7 latas de milho verde. Então, foi 7 latas vezes o preço dessas latas. Então, isso daqui vezes Y, certo? Então, juntando, né, 6 latas, né, o preço de 6 latas mais o preço de 7 latas de milho verde, tudo isso daí, ela gastou R$ 27,10. R$ 27,10. Então, esse daqui foi o preço, no caso aí, certo? Que ela gastou. Então, represente essa situação por meio de uma equação. Então, a representação dessa situação por meio de uma equação, certo? É representada dessa maneira. Indo para a questão B. A questão B, ele diz o seguinte, ó. Se cada lata de milho verde custou R$ 1,90, quanto custou cada litro de leite? Então, galera, o preço da lata aí de milho verde, né, que é o meu Y, que ele comprou 7 latas de milho verde, o preço de cada lata de milho verde é R$ 1,90. R$ 1,90. Então, o que eu vou fazer? No lugar do Y, eu vou colocar aqui, ó, R$ 1,90. Então, a minha equação ela vai ficar da seguinte maneira, ó, vai ficar assim, ó, né? Vai ficar 6x mais 7 que multiplica, que é o preço do milho verde, que multiplica R$ 1,90. E isso vai ser igual ao preço total, R$ 27,10. Então, eu multipliquei aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, 6x mais. Agora, eu multiplico 7 vezes R$ 1,90. Então, isso daqui dá igual a R$ 13,00, certo? E 30 centavos. R$ 13,30. Isso é igual a 27,10. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Esse R$ 13,30, ele é positivo. Eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai, no caso, negativo. Então, vai ficar assim, ó, 6x é igual a R$ 27,10 menos R$ 13,30, certo? Então, quando eu faço essa conta, no caso aqui vai ficar 6x é igual a R$ 27,10 menos R$ 3,30. Isso aí vai ser igual a R$ 13,00, certo? E 80 centavos. R$ 13,80. Agora, observa bem, o meu 6, ele está multiplicando o x. Ele vai para o outro lado, no caso, dividindo. Então, vai ficar x é igual a R$ 13,80 dividido por 6. Então, o meu x vai ser igual a R$ 13,80 dividido para 6. Isso é igual a R$ 2,30. Então, o preço, no caso aí, do litro de leite, certo? O preço do litro de leite, no caso que vai ser o valor de X, certo? O preço do litro de leite vai ser R$ 2,30. Aqui tá barato, né? Porque o preço do leite aí tá 3 e lá vai porrada. Esse leite aí tá na promoção promocional, beleza? Tranquilo? Então, esses são os dois valores aí, galera. Ó, as latas de milho custam R$ 1,90 e o litro de leite R$ 2,30. Perfeito? Deu para acompanhar tudo certo?
Tranquilo, galerinha? Alguém quer que eu volte em alguma questão? Não? Sim? Beleza, vou avançar. Então, a gente vai resolver aqui, no caso, essa outra questão aqui, que ela diz o seguinte. Então, vamos lá resolver mais essa questão aqui. Deixa eu colocar aqui, questão 34. Beleza, vamos lá. Nessa questão, ele diz o seguinte, deixa eu subir um pouquinho mais essa tela, certo? Galerinha, não deixem de reproduzir, de tentar, depois de assistir esse vídeo, e fazer essas questões sozinhos, porque eu interpretando, né, eu bato o olho no problema, eu consigo ver como é que ele vai funcionar. Que nem, por exemplo, nessa questão aqui, ó, por que que eu montei ela dessa forma e não, no caso aí, um sistema de equação? Eu montei uma equação e não um sistema de equação. Então, tem que treinar bastante, porque essa parte aqui, ela engana muito para na hora da prova aí, certo? Vocês não terem dificuldades. Então, repitam tudo que eu estou fazendo, e quando você estiver fazendo sozinho, travar, não dá conta, e aí vocês olham um vídeo e vê onde é que está errando. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. O primeiro exercício, o exercício 34 aí da página 97, ele diz o seguinte, ó, Cláudia trabalha na área de informática, ganhando R$ 40 por hora de programação e R$ 20 por hora na manutenção de computadores. Tudo bem, então Cláudia aí trabalha numa loja de informática, quando ela está programando, ela ganha R$ 40 a hora aula, né, a hora trabalho dela, certo? E R$ 20 por hora de manutenção de computadores. E aí ela aí diz, né, no mês passado ela trabalhou 160 horas e ganhou R$ 5.000. Foram X horas com programação e Y horas com manutenção de computadores, certo? Quantas horas ela trabalhou, né, em cada função? Galera, então vamos lá resolver isso daí, ó. Então vamos lá, vocês concordam comigo que ela trabalha, no caso, R$ 40, ganhando R$ 40 programando e R$ 20 com manutenção. Até aí tudo bem, certo? Aí mês passado ela trabalhou 160 horas e ganhou, no caso, aí R$ 5.000. Beleza, tudo bem. Ele fala, né, que ela trabalhou X horas com programação mais Y hora com manutenção. Tudo isso dá igual a 160 horas. Então, vocês concordam comigo o seguinte aqui, ó, que se eu somar, né, no caso aqui, ó, X, o que é X? A quantidade de horas que ela trabalha, no caso aí, programando computadores. Então, X é a quantidade de horas que ela trabalha ganhando computador, no mês, né? Mais Y, certo? Y, no caso aí, seria a quantidade de horas que ela ganha, no caso aí, com manutenção de computadores, beleza? Com manutenção de computadores. Então, no mês, eu somando o total de horas que ela trabalha programando, mais o total de horas que ela trabalha com manutenção, isso vai dar quanto? 160 horas. 160 horas. Por que 160? Porque o enunciado está falando, ó, no mês passado ela trabalhou 160 horas. Uai, se ela trabalhou 160 horas e foi X horas com programação e Y horas com manutenção, somando as horas totais dessas duas funções que ela desempenha, vai dar 160 horas. Beleza. Mas olha só, ela ganha R$ 40, no caso aí, programando. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, ela ganhou R$ 40 vezes o total de horas que ela trabalhou programando. Então, R$ 40 vezes o total de horas que ela trabalhou no mês programando. Mais, e ele falou R$ 20 por hora na manutenção de computadores, mais R$ 20 vezes a quantidade de horas que ela trabalhou aí na manutenção. Tudo isso é igual a quanto? É igual a R$ 5.000. Então, somando o valor que ela ganha por hora, vezes o total de hora, né, na programação, mais o valor que ela ganha por hora, multiplicado pelo tempo de horas que ela passou fazendo manutenção, no mês ela ganhou 5.000, no caso aí 5.000 pilas, 5.000 reaisinhos aí ela ganhou, 5.000 reais. Beleza? Então eu caí nesses sistemas de equação,
Beleza, como é que eu resolvo esse sistema de equação? Para não pegar o restante do tempo de vocês, fica aí como desafio, certo? Então, já é 8h33, nossa aula vai até 8h35, certo? Para vocês não atrasarem para a próxima aula, o exercício montado é esse. Agora, o que eu vou pedir para vocês? Resolvam para mim esse exercício. Me diz aí, ó, né? Quantas horas ela trabalhou programando e quantas horas ela trabalhou, no caso, na manutenção, beleza? Esse exercício ele é um pouco diferente, não deixem de fazer, certo? Na nossa próxima oportunidade, nós vamos fazer, no caso aí, resolver esse exercício. Lembrando que nossa prova só é na sexta-feira da semana que vem, né? Na sexta-feira, lá dia 17. Então, agora, galerinha, eu vou interromper essa gravação aqui, certo? E vou fazer